Olá, eu sou a Juliana, especialista educacional aqui da B-Trip, e hoje nós estamos recebendo a Michelle, da Stafford House International. Oi, Mi, tudo bom? Oi, tudo bem? Você pode falar pra gente um pouquinho da escola, se apresentar? Tá bom, meu nome é Michelle Savit, eu sou a gerente responsável pelo Brasil na Stafford House. O meu trabalho aqui é principalmente, cuidar das parcerias com as agências de intercâmbio. A B-Trip é uma das nossas grandes parceiras aqui no Brasil. A Stafford House foi fundada nos anos 50 na Inglaterra, começou em Canterbury, no interior da Inglaterra, e ela faz parte de um grupo maior chamado Cambridge Education Group, que engloba daí a Stafford House, a parte também da Stafford House de adultos e de adolescentes. Mas também dentro do Cambridge Education Group a gente tem a CATS, que é High School, a gente tem um campus que são foundations e programas de pathways para universidades nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Inglaterra. A gente tem também dentro do grupo uma escola de artes e moda em Cambridge, que se chama Cambridge School of Visual and Performing Arts. E a gente tem também a parte digital, que são cursos EAD em parceria com universidades na Inglaterra. Claro, o foco aqui é falar da Stafford House, que é a nossa parte de línguas, mas eu queria também que vocês soubessem que a Stafford faz parte de um grupo maior, que é um grupo muito forte, com sede em Cambridge, na Inglaterra. Não, claro, muito interessante. Inclusive, a Stafford está em plena expansão, né? Com mercados já sólidos aí na Inglaterra, nos Estados Unidos. Vocês entraram agora forte no Canadá. E a gente queria saber, né? Quais são os planos aí para o futuro. Uhum. Então, é muito interessante a história da Stafford, porque a gente começou essa expansão em 2010. Então, até 2010, a gente só tinha uma escola de inglês em Canterbury, no interior da Inglaterra, que é uma cidade histórica, universitária, mas que poucas pessoas conhecem. Depois a gente abriu Londres, a gente abriu Brighton, a gente entrou no mercado americano através de uma aquisição em Boston, a gente comprou a Boston Academy of English, isso foi em 2013. 2015 a gente abriu uma nova escola na Inglaterra, que é a Stafford House Cambridge. No mesmo ano a gente comprou a Intrax nos Estados Unidos, então a Intrax tinha escolas em Chicago, San Diego e São Francisco. Então essa foi uma aquisição em 2015 e 2016 teve outra aquisição, que foi a aquisição da Omnicom no Canadá. Então, para marcar a nossa entrada no Canadá, a gente acredita que, claro que existem algumas, existe um crescimento orgânico, por exemplo, Cambridge a gente abriu do zero, mas para a gente entrar nos Estados Unidos e no Canadá, a gente escolheu escolas que a gente considerava boas, que eram escolas pequenas, mas tradicionais, já conhecidas. E aí, claro, a gente fez toda a parte de transição para a Stafford House, que é uma marca premium. Então, a gente teve que fazer, claro, treinamento das equipes. Algumas equipes a gente também teve que contratar novas pessoas que ficassem dentro dos padrões de perfil da equipe da Stafford House. Inclusive, entrando nisso, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da cultura organizacional. Como que foi toda essa adaptação, porque são escolas de culturas diferentes, como transformar isso no padrão Stafford? Toda aquisição é um desafio, porque você tem lá uma equipe formada, um local, a gente tem que passar por algumas adaptações, treinamentos, algumas mudanças. A gente teve que fazer algumas mudanças, por exemplo, nos prédios que eram da Intrax em São Francisco, San Diego, remodelações. A gente contratou uma empresa de design de interiores, que é uma empresa bem premiada para hotéis e restaurantes. Então, justamente para trazer uma novidade para escolas de inglês, para trazer um design diferente. E a gente fez a mesma coisa, essa mesma empresa agora está terminando a remodelação de Toronto, que antes era a Omnicom. Então, realmente, a Omnicom tinha um perfil diferente da Stafford. A gente investiu nos centros, principalmente Toronto, que teve esse grande projeto de remodelação, e nas equipes também, porque Stafford é uma escola premium e a gente é focado muito também no serviço, não somente em ter escolas bacanas, modernas, com TVs interativas, com design moderno, mas também ter uma equipe atenciosa. A gente foca muito no serviço. A Stafford também é conhecida por ser muito flexível, então a gente tenta atender da melhor maneira possível as demandas dos nossos agentes e também dos nossos estudantes. Muito interessante. Um dos diferenciais é um programa que pra gente é bem diferente, a questão dos certificados profissionais, Então eu queria que você explicasse como funciona e principalmente a diferença entre esse programa e os cursos mesclados que as outras escolas oferecem, de inglês, mas a parte profissional, porque vocês oferecem somente a parte profissional mesmo, Exato. Então, os certificados profissionais são cursos que a gente oferece nos Estados Unidos, nas 4 escolas, Boston, Chicago, São Francisco e San Diego. Eles são cursos diferenciados porque eles não são cursos de inglês. Então, o foco é, a gente tem o curso de gestão de projetos, que é um curso de 4 semanas, o gestão de negócios, que é 4 semanas,
e o de marketing, que é 5 semanas. Então, engloba toda a parte teórica dessas áreas, tem os estudos de caso, o que mais? Normalmente tem uma visita a alguma empresa, ou eles recebem alguma empresa também para um bate-papo dentro da escola. E esses programas também têm a parte mais prática, que são os projetos práticos, que eu acho muito interessante. Então, logo na primeira semana, o professor já divide a turma em grupos. Ele divide para justamente poder separar as nacionalidades. É muito interessante ter, por exemplo, num grupo um brasileiro, uma italiana, alguém da Arábia Saudita. As discussões que são geradas, né, na hora que eles montam esse projeto são muito interessantes. E aí eles desenvolvem um plano de negócios ou um plano de marketing. Eles montam um projeto e, se possível, eles colocam em prática também esse projeto ainda durante o curso. Então isso é muito interessante. Um exemplo só, o pessoal em San Diego, do curso de marketing, visitou uma microcervejaria nova na cidade, conversou com os diretores, com o pessoal de marketing, fez uma pesquisa de mercado, da concorrência e montou um plano de marketing completo, com todo, né, o diagnóstico, todas as ações que eles sugerem. E aí esse plano é entregue para o professor na última semana e eles também fazem uma apresentação, né, do plano na última semana. Então, realmente é um curso profissional, é para quem já tem um nível intermediário avançado de inglês, né, para poder escrever, para poder discutir os estudos de caso e para poder entender também o que o professor vai estar falando em sala de aula sobre essa parte teórica. Interessante. E qual a validade desses certificados aqui no Brasil? O estudante ele vai receber, claro, um certificado da Stafford House falando gestão de projetos. Eu acho que, se a gente fosse comparar, seria como fazer um curso de extensão. Mas é um curso de 1 mês que eu fiz nos Estados Unidos, né, visitando alguma empresa, com um professor experiente na área, né? Como mais ou menos os cursos extracurriculares aqui no Brasil, seria equivalente a isso. Então é um curso que, na verdade, qualquer pessoa com mais de 18 anos e que tenha um nível intermediário avançado de inglês, né? A gente fala em inglês upper intermediate, mas eu até acho que aqui no Brasil a gente deveria dizer um nível avançado, para facilitar essa parte do nivelamento. Basta ter 18 anos e um nível avançado, então, de inglês. A gente tem alunos ali que são alunos universitários fazendo esses cursos, a gente tem alunos recém-formados e a gente também tem profissionais que buscam, né, fazer um intercâmbio, mas não querem mais fazer aquele curso de inglês, querem algo mais profissional. É ótimo porque se a pessoa não tem muito tempo disponível, eu tenho só 1 mês de férias, eu posso fazer 1 mês de gestão de projetos. Ou se eu tenho mais tempo, eu posso fazer os 3 certificados, que daí é pouco mais, são 13 semanas no total, pouco mais de 3 meses. Interessante. Agora, mudando totalmente o foco, né, vamos falar um pouco dos adolescentes. Vocês têm o programa Young Learners, né? Então, como funciona brevemente esse programa? Quais atividades extras os estudantes podem fazer? Sim, a gente é muito forte nessa parte de adolescentes, de júniors. Então, a gente tem diversos programas de verão que a gente chama de Summer Programs. Na Inglaterra, a gente tem vários campos, por exemplo, em Canterbury, em Cambridge, em Londres, Brighton, Ockham, Malvern, York, que são cidades do interior. E tem vários tipos de campos também que o aluno pode escolher. Se ele quer ficar numa boarding school, bem tradicional inglesa, aquela coisa meio estilo Harry Potter. Se ele quer ficar num campus universitário, né, fazer o curso e a hospedagem e parte das atividades lá. Se ele quer ficar na Stafford House mesmo, escola de inglês, no centro da cidade. Ou se ele quer ficar na CATS, que seria a nossa high school, que também é uma boarding school, mas uma opção mais moderna, comparando com as outras boarding schools que a gente tem. Tem para todos os gostos. E a gente também oferece esse tipo de programa em Toronto, no Canadá, em Boston, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também a gente oferece em parceria com... A gente oferece na Universidade de Yale. Então, muito interessante, né? Os alunos ficam hospedados em Yale, na acomodação dos estudantes de Yale, fazem todas as aulas lá, alimentação, enfim. Yale a gente tem também uma parceria com a California State University em Los Angeles. Então, são várias opções de programas. Tem desde o programa clássico, que praticamente todos os campus oferecem, que é aquele programa que envolve aulas de inglês, atividades extras, que vão desde atividades esportivas até, claro, os passeios turísticos, né, nas proximidades da escola, e também os passeios de final de semana. Então, no sábado sempre vai ter um tour de dia, que é o dia incompleto, para algum lugar. Então, se eu estou em Londres, eu vou para Cambridge, ou se eu estou em Toronto, vou visitar Niagara Falls, enfim. E aí a gente tem cursos mais específicos também para adolescente. Eu acho que é importante dizer que esses cursos, a maioria deles pode ser tanto para grupos quanto para alunos viajando individualmente. A faixa etária dos Young Learners é dos 9 aos 18 anos. Então depende muito do perfil do estudante, do local, né, se vai em grupo, se vai sozinho. Mas entre os programas específicos, só voltando,
A gente tem, por exemplo, uma escolinha de futebol do Arsenal, que é o Arsenal Soccer Schools. Então tem a parte do treinamento de futebol, que é a responsabilidade do Arsenal Soccer Schools, e depois as aulas de inglês, que são todas voltadas para futebol também. A gente tem uma escolinha de rugby, tem os cursos combinados, inglês e tênis, inglês e golfe, inglês e artes, inglês e dança. A gente tem em Cambridge também o que a gente chama de Hack Lab, que é um curso de codificação e programação para o pessoal interessado nessa área de informática. Então tem diversas opções para diversos tipos de estudantes e adolescentes, e também diversos destinos e tipos de campus, como eu falei antes. Ai, que legal. E vamos mudar um pouquinho de novo, né? Agora falando nos alunos que estão interessados em fazer uma universidade lá fora, vocês têm programas de pathway, né? Que possibilitam que eles façam essa transição. Como que funciona? A gente tem programas de pathway bem voltados para Estados Unidos e Canadá. Então, a Stafford House tem o serviço de placement, que é aquela parte que a gente auxilia já desde o início, né, do processo aqui com a agência no Brasil. Bom, o aluno vai fazer um curso de inglês para melhorar o inglês na Stafford House e já pensa em fazer o curso de graduação, ou um master, ou uma pós, em uma universidade nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a gente tem no momento em torno de 60 parceiros entre universidades e colleges nos Estados Unidos e no Canadá. Essa lista está crescendo porque esse é um programa que a gente relançou literalmente agora em janeiro de 2017. Então, ainda é bem recente. Mas as escolas, a gente está relançando para as agências e para o público em geral, mas as escolas já tinham esse serviço dentro da escola. Então, os alunos que estavam nos Estados Unidos ou no Canadá já podiam contar com o auxílio da equipe da escola para fazer, né, esse processo, esse application para as universidades. Então, um estudante que ele ainda não fala inglês muito bem, que ele acha que não vai conseguir entrar numa universidade, ele pode, então, usar, né, esse pathway para se aprofundar no conhecimento do inglês para poder ingressar. E aí, entre os parceiros da Stafford House, a maioria deles não exige que o aluno faça um TOEFL ou IELTS. A gente chama de TOEFL IELTS Waiver. Então, eles exigem uma certa pontuação no curso da Stafford House, o aluno atingindo aquela pontuação, ele pode usar aquela carta condicional que ele recebeu da universidade lá no início do processo para fazer o curso universitário nos Estados Unidos ou no Canadá. Ele pode querer mudar de ideia também depois, na verdade descobri essa outra universidade, de repente vou mudar, fazer um novo application, a escola auxilia também. E o curso preparatório, ele envolve, claro, aulas de inglês, aí o aluno pode fazer um curso de inglês geral ou inglês para negócios, e os módulos extras são todos voltados para assuntos que serão úteis para o aluno que vai para a universidade. Então, inglês acadêmico, apresentações, pesquisa acadêmica, escrita acadêmica, tem todos esses módulos também que auxiliam os estudantes que querem fazer um curso no exterior. Legal. Mi, para terminar, os nossos estudantes, eles perguntam muito assim, que época que é melhor ir para eu não encontrar com tanto brasileiro, né? Não quero ver brasileiro. Quais os lugares que tem menos brasileiros, né? Qual a melhor época do ano para ir para esse tipo de estudante que não quer ter tanto contato com brasileiro lá fora? Dos 10 destinos da Stafford House, eu diria que o melhor de todos para quem quer fugir dos brasileiros em qualquer época do ano é Canterbury. A maioria das pessoas não conhece Canterbury. Em português, na verdade, é Cantuária o nome da cidade. Mas eu não consigo falar Cantuária, é engraçado isso. Então, Canterbury é uma cidadezinha histórica, o centro de Canterbury é patrimônio histórico, então tem uma muralha da época medieval que cerca a cidade, tem um museu romano, catedral de Canterbury, que é sede da igreja anglicana, e tem muitas histórias que envolvem essa catedral. É uma região que tem muitos castelos também, e fica só 1 hora de Londres, de trem. Então, se eu quiser ir para Londres, passar o sábado, enfim, né, eu posso ir com algum tour organizado pela escola, ou se eu quiser ir sozinha, é fácil também. Fica meia hora de Dover, então se eu quiser ir para a praia, se eu quiser ver os White Cliffs, ou ir para Dover para pegar o ferry, para ir para a França, é muito interessante. E assim, às vezes o pessoal me pergunta se é uma cidade pacata, porque é uma cidade pequenininha, que tem só 44 mil habitantes. Eu digo que não é, porque na Inglaterra ela é uma cidade turística e ela é uma cidade universitária. Tem 3 universidades importantes em Canterbury, então tem muito esse público jovem. Vida, né? Exato, e por falta de conhecimento mesmo, a gente tem pouquíssimos brasileiros nessa escola, aliás, raríssimos. Muitas vezes a gente faz os relatórios do mix de nacionalidades e não aparece Brasil para Canterbury. E aí, assim, depois, Cambridge e Brighton, na Inglaterra, também tem pouquíssimos brasileiros. Tem uma média aí de 5% de brasileiros durante o ano. Aumenta um pouquinho em janeiro, início de fevereiro, que é a alta temporada dos brasileiros no exterior. O que mais? Claro, cidades como Toronto, como Londres, como San Diego,
né? Brasileiros procuram bastante, e aí é bom prestar atenção nos meses do ano. Janeiro até metade de fevereiro, até o carnaval, mais ou menos, vai ser a época que a gente mais vai ter brasileiros nessas escolas, mas a gente tenta controlar o mix de nacionalidades. Então a gente sempre tenta ter não mais do que 25% de qualquer nacionalidade. Então, em alta temporada de Brasil, a gente nunca vai ter mais de 25% de brasileiros. E normalmente a gente nem chega nos 25%, mas a gente tem essa meta que não pode passar dessa porcentagem. Aí, julho, também tem bastante brasileiro que viaja para o exterior. Mas a gente tem muitos alunos europeus, e é a época que os europeus viajam também. Então acaba mantendo um mix muito bom de nacionalidades, embora haja muitos brasileiros no exterior na mesma época. Quem viajar em abril, em maio, outubro, novembro, pode escolher Londres, Toronto, San Diego, grandes destinos de brasileiros, não vai encontrar tantos brasileiros assim na escola. Bacana. Então para quem não quer ter tanto contato com brasileiro, é possível sim realizar o intercâmbio. Com certeza. Michele, obrigada pela presença, pela visita, por tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder trabalhar com vocês. Nós que ficamos. Obrigada. Ai, gente, esse aqui é o mascotinho. Ah, sim, esse é o Leroy, que acompanha sempre a gente. Então, o mascote da Stafford House, Leroy the Lion. Obrigada, pessoal. Então, a gente acaba por aqui hoje e até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Faço tudo? De novo? Pergunta.